dizer que o Ministério da Cultura, desde quando começamos, estamos em franca diálogo com a sociedade, ouvindo as pessoas, recebendo as pessoas de todos os lugares do Brasil. Essa prática nós estamos fazendo porque o Ministério estava fechado ao diálogo com a sociedade. Não se pode construir uma política pública para um ministério que é vivo, a cultura é viva, é feita de gente, sem dialogar com a sociedade para poder socorrer nas suas necessidades. Nós estamos falando de construção de um ministério que não pode ser temporal, é uma conquista do povo brasileiro. Eu penso que o Ministério da Cultura a cultura tem que ser tratada como política de Estado, né, e atender a todos. Nós estamos atendendo a todos, sem ver discriminação das pessoas. O importante é fazer funcionar o vetor econômico, que é o nosso mote maior da cultura do Brasil. Atender a todos e para poder fazer isso acontecer. Porque existem possibilidades, quando acontece alguma dificuldade em algum lugar, né? O que a gente pensa logo? Vamos fazer um show, vamos vender uma obra de arte, vamos fazer... Então, isso significa que a cultura ela tem um retorno econômico. E nós precisamos criar políticas para organizar esse setor. É disso que nós estamos falando, essa que é a nossa meta do novo Ministério da Cultura. Cultura como vetor de desenvolvimento econômico e humano. O peso da cultura na economia brasileira. Essa fonte foi um painel de dados do Observatório, feito pelo Itaú Cultural, que reúne vários setores que estudam a cultura, estudam esse vetor econômico da cultura e que foi trazido agora, ainda esse mês ainda, né? Não, mês passado, desculpa. É de 3,11% o que a cultura brasileira produz do PIB. Isso foi em 2020, né? Significa 232 bilhões é o que a cultura produziu do PIB, Produto Interno Bruto. Aqui alguns comparativos, né? O PIB da cultura foi de 311 bilhões, o PIB da construção civil foi de 3,11 bilhões, o PIB da construção civil foi de 3,6%, o PIB da indústria extrativa foi de 3,11% e o PIB de transporte 3,6%. Então, por esse painel, dá para a gente ver o potencial da nossa cultura, da produção cultural. Somos, pelo painel também, o estudo que vem sendo feito, são 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da economia criativa, segundo o dado do último trimestre em 2022. Então, estamos falando de 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Precisamos ter o Ministério para organizar esse setor. O novo MINC. Então, chegamos no orçamento, né, para as políticas culturais do novo MINC, que engloba, foi a primeira vez, né, que o Ministério da Cultura está tendo um investimento, um orçamento dessa envergadura. Mas isso são também a soma das conquistas que houveram durante a pandemia. Porque durante a pandemia não existia Ministério da Cultura e também as políticas públicas para a cultura não aconteciam. Então houve uma mobilização do Congresso Nacional, de deputados e deputadas, pessoas que se sensibilizaram com a situação. A cultura ficou na fila do osso mesmo, porque quando se fala de cultura, né, não podemos se centrar em indivíduos, né? Temos que entender que a cultura ela é feita plural. Um artista, quando se fala de artista, o artista é o portador de um talento, mas o fazer cultural ele é coletivo. Mesmo que seja um projeto voz e violão, ele não anda sozinho. É no mínimo 5, 6 pessoas para trabalhar, mesmo quem está começando as suas carreiras. Então, o fazer cultural ele se institucionaliza com uma coletividade. E cada indivíduo desse representa também uma família, representa também uma comunidade. Ele leva aquele dinheiro para sustento de sua vida. Tem pessoas que usam a arte só como diletantismo, ótimo, são os talentos que Deus deu a todos nós. Eu acredito que todas as pessoas têm talento, todas as pessoas. E cada um consegue identificar isso, dar vazão aos seus talentos, outros não, se dedicam às suas profissões e outros, às vezes, não têm nem a oportunidade de ter profissões, mas as pessoas que vivem de cultura e arte, nós só temos isso para viver. Então, quando se fala de cultura, de arte, de artista, não está falando de um elemento só. Está se falando de uma comunidade de gente. E é assim que a gente sobrevive.
Então foi a primeira vez, é a primeira vez, que está havendo essa possibilidade desse orçamento. Mas esse orçamento, que dá essa dimensão, não é do Ministério da Cultura, é do povo brasileiro, são dos trabalhadores da cultura. A lei Paulo Gustavo, que foi uma lei... Primeiro teve a lei Aldir Blanc I, que socorreu no momento que não tinha mesmo, e foi uma vitória, porque ela foi executada sem haver auxílio do Ministério da Cultura. Então, a chegada direta nas capitais e nas cidades, isso já foi um caminho. E aqui eu quero também prestar homenagens e reconhecer os deputados e deputadas que trabalharam, deputada Gedira Fegali, deputada Benedita da Silva, todos os deputados e deputadas, desculpem não estar podendo citar aqui, quero homenagear. E foi um trabalho. E depois essa lei Paulo Gustavo que está sendo executada agora, porque não foi possível executá-la durante a pandemia. Então, o setor cultural ele ainda não foi recuperado. Ele não foi recuperado ainda. Temos aí ainda uma pendência enorme. Muitas casas fecharam, muita gente venderam, os artistas e músicos venderam seus instrumentos. Nós estamos falando disso, nós estamos falando dessa coletividade. Então, eu agradeço o apoio dos parlamentares, a sensibilidade que socorreram o setor cultural. Eu estou falando de uma vivência, porque eu vivenciei isso, porque nós tivemos que recolher cestas básicas para auxiliar as pessoas. Os que tiveram ainda oportunidade de se manter, ótimo, mas foram 2 anos e para o setor cultural foram mais. Nós fechamos primeiro e fomos o último a abrir e ainda estamos nos recuperando. Não é uma bobagem, é vida humana que se fala aqui. Então eu quero agradecer mesmo. E também nessa questão existe sim um compromisso do presidente Lula de trazer de novo, reinaugurar o Ministério da Cultura. Foi feito isso no dia 1º. O Ministério da Cultura foi trazido de volta e nesses 100 dias nós estamos aí remontando o Ministério e fazendo as políticas públicas, as diretrizes estratégicas do Ministério, fortalecer a cultura como vetor econômico. A cultura brasileira não precisa provar que é boa, não precisa provar que tem qualidade, não precisa provar mais nada para ninguém nem para o mundo. Ela é.